que hoje o Senado apresenta ao Congresso Nacional projeto de lei para renegociação das dívidas dos estados. O texto foi alinhado entre o Ministério da Fazenda e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A expectativa do governo federal é que o projeto seja votado até o dia 18 de julho, quinta que vem, antes do recesso parlamentar. No geral, o texto prevê o congelamento do valor da dívida atual e o parcelamento em até 30 anos. Para pagar menos juros, os estados podem entregar ao governo federal uma série de ativos. Mais cedo, Rodrigo Pacheco já adiantou que o projeto possibilita a reversão de até 1% dos juros por meio de iniciativas e investimentos nos estados. Vamos ouvir o presidente do Senado? Hoje há uma previsão de um indexador de uma correção pelo IPCA mais 4% de juros ao ano. Há uma modificação no projeto, que é a possibilidade de reversão do pagamento de juros para investimentos no próprio Estado. Então, o que o projeto diz? Que dos 4% de juros, além do IPCA de correção monetária, os 4% de juros, desses 4%, 1% pode ser perdoado se o Estado entregar como pagamento e amortização os seus ativos numa monta de 10% a 20% do valor da dívida, e aí teria um abatimento de 1% sobre o juro do estoque. E se entregar 20% a mais de ativos para o pagamento da dívida, ter um abatimento de 2% desses juros de 4%, ou seja, um abatimento e um perdão mesmo de 50% do valor do juro, que cairia de 4% para 2%. E esses dois remanescentes, 1% podendo ser revertido em investimentos no próprio Estado, especialmente em educação e ensino profissionalizante, mas também em infraestrutura e segurança pública também em investimento e não em custeio. Importante projeto, parabéns aí ao presidente do Senado que está liderando toda essa discussão. Mas a minha dúvida, João Belutti, por que a União é o ente federativo que mais gasta? Só de emenda parlamentar vai 60 bilhões de reais e nunca está endividado. E os estados e municípios estão com o pires na mão. Que federação é essa que concentra toda a arrecadação nas mãos da União? E será que a reforma tributária com esse Conselho Federativo não vai transformar a União num monstro arrecadatório e os estados vão ficar cada vez mais quebrados? Será que esse planejamento é bom ou é uma gorjeta que vai se perder no futuro? Me parece uma gorjeta e eu acho que tem fins... Tudo que é feito, infelizmente, tem fins eleitoreiros, né? Eleitorais, Capês, porque você foi cirúrgico nesse ponto de que a gente é uma falsa federação e a reforma tributária piorou essa situação. Ela concentrou ainda mais na União todos os recursos e deixou os estados cada vez mais reféns. Você tem o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, Pernambuco fica ali no 0 a 0. São estados que arrecadam muito mais do que volta da União. Então a gente banca Brasília e em contrapartida não tem esses valores. O que está sendo discutido ali, que certamente o Lula e o Haddad estão de cabelo em pé, é uma diminuição do valor da dívida dos estados, ou seja, menos arrecadação para a União, que achaca os estados, não tem outra palavra. Esse pacto federativo, ele é brasileiro, ele não é correto, ele tira o dinheiro dos estados, joga para Brasília. A gente precisa de mais Brasil, menos Brasília. Agora vai ser uma discussão ali somente do critério de atualização da dívida, como o Rodrigo Pacheco colocou. Agora, acho que vai enfrentar muita resistência, especialmente do ministro Haddad, que está contando centavos ali para bancar a farra lulista. Ô Wilson Pedroso, como é que você vai agora botar equilíbrio fiscal? Só tem duas maneiras: controlar os gastos. O governo já disse que não vai controlar. Aumentar a arrecadação. Mas agora, com esse planejamento para os estados que estão quebrados e não tem outro jeito, como é que fica a meta do déficit zero? Um dia ela existiu? Capês, é história para boi dormir. Os estados, parte deles já não estão pagando a dívida com o governo federal. Vão continuar sem pagar, mas o governo vai tomar o resto de bens e patrimônios que os estados têm. Para você ter uma ideia, o estado de São Paulo manda para Brasília 830 bilhões. 830 bilhões. Sabe quanto volta disso para investimento no estado? 50. 9%.
manda 830 bilhões e volta 9%. E ainda tem que pagar a dívida com o governo federal. Além de mandar os 830 bilhões, ainda tem que pagar a dívida com o governo federal. E volto a te dizer, e não é só os estados, não, são os municípios. Agora vão deixar os municípios reféns, que vão pegar a fatia do ISS aqui dos municípios, e aí o município vai ter que ir com pinico lá no governo federal, pedir de volta esse dinheiro para fazer investimento aqui na escola, para fazer investimento na saúde, para fazer investimento na infraestrutura. Tá tudo errado. As pessoas não moram na federação, as pessoas moram no município, moram no estado, moram principalmente nos municípios. Os municípios e o estado têm que ter autonomia sobre o seu recurso, porque não volta na quantidade que foi para o governo federal, e muitas vezes não volta para as necessidades que o estado e o município e sua população necessitam. Guilherme Mendes, a iniciativa parece boa. Você, pelo menos, está dando um respiro aos estados com esse planejamento. Agora, vai funcionar? Capê, se vai funcionar a gente não sabe, até porque vai depender muito também do quanto cada estado que for agraciado ou que que aderir a essa possibilidade de alongamento e melhoria da qualidade da sua dívida, conseguir gerir isso daqui para frente. A gente critica muito aqui também o Congresso e isso que é importante você que está em casa perceber. O Congresso brasileiro tem que se dedicar a pautas que de fato vão mudar a sua vida. Essa é uma pauta que vai mudar a sua vida. Do Oiapoque ao Chuí, todos os estados estão endividados. Estão endividados por N motivos. E um deles, que os meus colegas aqui esqueceram de citar, incompetência administrativa. Ninguém obriga ninguém a gastar. Isso que o senhor colocou muito bem, a falta de retorno para o estado de São Paulo, que contribui até porque a sua atividade é pujante, essa sim é uma situação grave de distorção legislativa. Agora, em todos os outros estados, que na maioria das vezes recebem mais do que mandam para Brasília, isso é importante de se dizer, poucos são os estados que têm uma atividade econômica em que eles em que eles enviam mais do que eles recebem. A grande maioria dos estados é deficitária e aí a União entra para mandar esse dinheiro. Quando esse dinheiro chega, ele é mal utilizado e a dívida cresce. Então, nesse sentido, o Congresso Nacional acerta em tentar dar fôlego, até porque, como o Wilson também bem colocou, é o Estado que cuida da segurança pública, é o Estado que cuida em grande parte do sistema de saúde e, sobretudo, da educação. Não só a educação primária, mas a educação de ensino médio, que é o maior, o maior período da formação de um estudante. Então, de fato, os estados têm que ter a melhoria da sua condição financeira. Quando o Congresso vem falar de aborto, maconha, jogo, aí, de verdade, ele se perde. Quando ele se detém em pautas econômicas que têm um potencial de gerar investimento, gerar emprego, gerar renda, ele acerta. Se o resultado vai ser aquele que a gente espera, só o tempo dirá. Múltiplos fatores vão interferir nisso, mas a iniciativa é, sem dúvida, meritória de elogios. E espero que o presidente Pacheco consiga construir um consenso de modo que esse plano saia do papel de uma forma que agrade a maioria dos estados da federação. Agora, o Diego Tavares, o Brasil é uma federação. Federação é divisão de competências. Quando você tem uma falsa federação, ou seja, que as competências são divididas, mas as mais importantes ficam com a União, acontece aqui, olha, São Paulo repassou 280 bilhões de reais e recebeu 11. Rio de Janeiro também repassou 140 bilhões e recebeu 14. Rio Grande do Sul, que está enfrentando essa tragédia, um dos que mais repassa também, menos recebe. Então, não é um momento de se rediscutir essa questão. É evidente que é preciso ter um equilíbrio entre os estados mais pobres e os mais ricos, mas não na União. Isso teria que ser estabelecido de uma outra maneira, porque eu vejo a União sobrando dinheiro para a União. Está gastando um dinheirama. E, na verdade, os municípios e estados com pires na mão. Agora eles têm que ir lá mendigar um projeto de refinanciamento da dívida quando nós temos que reestruturar a Constituição.
Exatamente, Capês. Isso está muito claro que nós temos uma distorção que evidencia que nosso pacto federativo é viciado. Você me questionou aqui, quando nós temos uma federação como o Brasil, o que acontece? Simplesmente não funciona. Você pega o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, a maioria dos municípios no estado de São Paulo são também deficitários, justamente por causa dessa centralização de receita na ficção jurídica que nós chamamos de união. O Wilsinho trouxe aqui o ponto fundamental. As pessoas vivem, de fato, no estado de São Paulo, vivem de fato nas cidades, nos municípios. É ali que deveria estar concentrado o orçamento. São os gestores da ponta que conhecem as necessidades da sociedade, que conhecem os problemas da população e que deveriam ter a condição para resolver esses problemas com o fruto da própria arrecadação. Sempre ressalvado essa questão também que o professor Capês trouxe, da necessidade de que os estados que não conseguem manter as suas contas em dia também sejam auxiliados pelos estados superavitários. O sistema que nós temos hoje, infelizmente, favorece, ele fomenta, ele induz certos gestores a serem irresponsáveis, porque sabem que, caso não consigam fechar suas contas no azul, a União vai vir em socorro, utilizando o dinheiro do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, do estado do Rio Grande do Sul, enfim, e tantos outros estados que são superavitários. É algo que nós deveríamos colocar em pauta. Concordo aqui com o que disse também o Guilherme Mendes, é o tipo de pauta que tem o condão de mudar a vida das pessoas. A respeito do projeto em si, também vejo com bons olhos. Tudo que nós pudermos fazer agora para desafogar as finanças dos estados, dos municípios, é bem-vindo, porque a situação fiscal do Brasil, como nós noticiamos aqui ao longo dos últimos tempos, não é nada boa.